preparou para aprender mais uma vez da sua palavra. Hoje vamos começar orando. A tia tá aqui, já vai ter tia Vanessa contando a historinha, depois a gente vai fazer o nosso versículo e depois... Ai, tanta coisa, né? Mas tem muita coisa legal hoje. Vamos orar, crianças, primeiro agradecendo ao Senhor por este momento. Fecha o teu olhinho e vamos assim juntinhos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigada, Deus, por esse momento de estarmos juntos aqui, aprendendo mais de Ti, cantando, louvando o Teu nome. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta hora, neste momento, Papai do Céu. É o que nós te pedimos, abençoa cada criança, cada família, em o nome de Jesus. Amém, crianças! Não sai daí para a primeira música! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Oh, oh, oh. Celebrai a Cristo, celebrai. A mãozinha agora. Ressuscitou, ressuscitou, pois vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oi, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, hey, vamos celebrar. Aldinha, oi, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Que legal, crianças! Como é bom celebrar um Deus tão presente nas nossas vidas, não é verdade? Agora, vamos cantar uma música que diz assim, ó. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer. Vocês sabiam que Davi ele deixou este conselho tão especial para a vida do seu filho Salomão? E ele teve, parece que outros filhos, mas tia Vanessa que vai contar essa história. Mas qual desses filhos ouviu esse conselho de Davi? Então vamos cantar com a gente essa música? Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer. Pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura. Mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Vou louvar a Cristo com minhas palmas. Vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palma, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palma, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu.
possamos sempre, na palavra do Senhor, obedecer. Falando em obedecer, tia Vanessa! Oi, tia Joyce! É hora da história! Fica por aí, tia Vanessa! Tá certo, obrigada! Crianças, tudo bem com vocês? Chegou a hora da nossa história de hoje. Quem aí tá querendo saber o que vai acontecer com Davi, com Betseba ou Batseba, depende da versão da sua Bíblia. Bem, hoje nós vamos ficar sabendo o que vai acontecer com esse pessoal todo, o que vai acontecer pela frente por alguns anos e tem muita novidade vindo por aí. Nós vamos descobrir um novo rei, tudo isso, gente. Olha quanta coisa vai acontecer hoje, hein? Tem gente que vai querer pegar o lugar de Davi, uma confusão, mas olha, Deus tinha tudo em seu pensamento já planejado, já pensado, já bem bolado para que o povo pudesse ser abençoado, sabe? Para que o povo não ficasse sem um rei. Bem, antes disso tudo acontecer, quero lembrar vocês de que algo ruim aconteceu na história passada. Vocês se lembram? O nosso rei Davi se casou com a mulher de Urias e eles tiveram então um filho. Esse primeiro filho que o rei Davi teve, Deus não se agradou. E a Bíblia fala que o Senhor, aqui ó, nós estamos em 2 Samuel e nós vamos ver assim o capítulo 12, uma parte do capítulo 13. Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje, tá certo? Capítulo 12, capítulo 13. E eu gostaria que a gente pudesse acompanhar bastante essa história, porque é uma história muito importante sobre o nosso rei Davi, certo? Então acompanha comigo. O Senhor, ele perdoou esse pecado de Davi. Mas vocês sabem que todo pecado, ele tem uma consequência. Ele tem também um castigo. E a Bíblia fala pra gente que todos pecaram. Não existe aquele que faça tudo certo ou tudo correto, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que foi homem e também era filho de Deus. Só ele que fez tudo corretamente, tudo perfeito. Sem ser ele, sem contarmos com Jesus, todos somos pecadores. Ou seja, todos nós pensamos, falamos, fazemos coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia continua ensinando pra gente que todo pecado, ele tem uma consequência. E diz assim, o salário do pecado é a morte. Aquilo que a gente recebe pelo que nós fazemos de errado é a morte. Essa morte não é uma morte, pronto, acabou. Não, é a separação entre você, entre tia Vanessa e Deus. O pecado não se junta com Deus. Deus não se junta ao pecado. Então, pelo nosso pecado, nós estaríamos separados dele para sempre. Mas pense bem comigo, é desejo de Deus que nós, seus filhos, aqueles que já receberam Cristo como Salvador, estejamos separados dele para sempre? Não, crianças, não é o desejo de Deus estarmos separados dele para sempre. Por isso ele providenciou o perdão. Mas veja, a consequência, ou seja, o resultado do errado na nossa vida traz prejuízos, traz danos, traz coisas ruins para as nossas vidas, ok? Então, nós não estamos isentos desses prejuízos, desses danos, certo? Mas temos em Deus o perdão para os nossos pecados. Bem, mais pra frente, uma coisa muito ruim aconteceu, que foi um dano, um prejuízo para Davi. Ele perdeu esse primeiro filho que teve com Betseba. Mas o Senhor teve compaixão de Davi. Ele ama Davi. Ele demonstrou esse amor por Davi e permitiu que ele tivesse mais filhos, crianças. E um desses filhos foi Salomão. Salomão foi um filho muito amado pelo Senhor e pelo seu pai, Davi. Salomão, então, foi esse primeiro dos filhos de Davi com Betseba. E a Bíblia fala que Davi teve outros filhos ainda. Ele teve o Aminon, ele teve o Absalão, ele teve a Tamar. Foram alguns dos filhos
Davi, certo? Com o passar do tempo, a gente descobre na leitura aqui de Samuel que esses filhos, eles não agiam conforme o que Deus queria que eles fizessem. Então, eles agiam conforme os seus próprios desejos e vontades. Eram filhos que não faziam o que agradava a Deus. Absalão, inclusive, o filho de Davi, perseguiu o próprio pai. Morreu logo depois e foi um tempo triste para Davi. Aminon também fez coisas erradas com a sua própria irmã. Então eles fizeram coisas, eles tiveram atitudes que não agradavam a Deus. Nossa vida também é assim. Por vezes nós temos atitudes que não agradam ao Senhor. Mas lembre-se sempre, o Senhor está à sua disposição para te ouvir o que você fez de errado, para saber o que você fez de errado, para que você tenha essa oportunidade de contar para Deus o que você fez, e Ele está lá para só ouvir e liberar, ou seja, te dar o perdão dessas atitudes ruins. Nessa história de hoje, a tia Vanessa vai focar bastante nisso, na necessidade da gente confessar, ou seja, contar para Deus o nosso pecado, pedir perdão e continuar a nossa vida tentando fazer o que agrada a Deus. Isso é muito importante. Os filhos de Davi, a Bíblia não apresenta pra gente esse arrependimento, esse desejo de fazer o que agradava a Deus, sabe? Mas dentre eles existe um filho que chamou a atenção. Então, Salomão encontrou graça diante de Deus. E a tia Vanessa gostaria de falar um pouquinho mais sobre ele. E quando estava próximo do término desse reinado do nosso grande rei Davi, ele deixa alguns conselhos para Salomão. E eu gostaria de ler esses conselhos diretamente aqui da Bíblia, que está agora, e vai lá para 1 Reis. No livro de 1 Reis, nós vamos para o capítulo 2. Eu quero estar lendo com vocês esse trecho. Capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz o seguinte, olha só o que diz lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Aproximando-se os dias do fim do reinado de Davi, deu ele, Davi, ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho que todos os viventes farão. Ou seja, quer dizer, quem está vivo, um dia envelhece e morre. Coragem, pois, e seja um homem valente. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem os seus caminhos para andares perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Veja, Davi instrui Salomão, dizendo para ele que é importante, muito importante, que ele guarde os estatutos, os mandamentos, os juízos, os testemunhos e tudo aquilo que está escrito na lei de Moisés. Davi, como pai, ele instruiu Salomão. E Salomão sabia desse conselho a partir desse momento. Ele sabia que tudo aquilo que ele precisava fazer deveria ser guiado, orientado, dito a partir da palavra de Deus, daquilo que foi deixado por Deus como mandamento, como ordem, como palavra mesmo dele, sabe? Salomão foi instruído. E logo depois dessa instrução, o nosso rei Davi, então, parte. Ele morre. E quem fica no governo, quem assume o governo é Salomão, o seu filho. E Salomão, então, começa a reinar. E ele, como rei, pede algo muito especial para o Senhor. E isso está lá em 1 Reis, capítulo 3. Eu gostaria de ler também isso para vocês. Do versículo 5 ao 15. É uma leitura um pouquinho longa, mas eu gostaria de ler para vocês exatamente como ele diz
Ele fala para o Senhor. Então, em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres e eu te dou. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face ele andou. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhes deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Lembra da promessa do texto de Davi para ele? Que se ele se mantesse fiel, logo o reino de Israel teria o seu rei, partindo de Davi. O trono seria assumido por um filho de Davi. E Deus então mantém a sua promessa e Salomão se coloca diante dele dizendo, você manteve a sua promessa. Você foi bom, você foi fiel, conforme que prometeu. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo, ou seja, Salomão, em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei nem me conduzir. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então Salomão se coloca diante de Deus de forma humilde, dizendo para Deus, olha Deus, eu sou como uma criança diante desse povo tão grande e eu preciso da tua orientação. Lembra o conselho de Davi, gente? Foi o quê? Filho, preste atenção nos mandamentos do Senhor, atenta para a palavra do Senhor, seja fiel a essa palavra, mantenha o seu caminho firme nesses decretos, nesses estatutos, nesses testemunhos. Salomão então se coloca no sonho diante de Deus dessa forma, de forma humilde, pedindo que Deus fale para ele, pedindo que Deus tenha uma palavra para o seu coração. E olha o que aconteceu. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa e não me pediste longevidade, nem riquezas, nem morte dos teus inimigos, mas me pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que te faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual a ti, nem depois de ti haverá. Também até o que me não pedistes, isso vou te dar. Vou te dar riqueza, glória, que não haja igual a ti entre os reis nos teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca do Senhor, ofereceu um sacrifício, um holocausto e apresentou suas ofertas e fez um banquete para os seus oficiais. Veja só, Salomão pediu algo ao Senhor que foi muito importante para ele na sua trajetória, sabe? Salomão queria algo útil, queria algo especial para a vida dele, de acordo com os conselhos que seu pai Davi deu. E a gente precisa pedir coisas assim para Deus, fazer pedidos especiais para Deus, desejar aquilo que Deus espera que a gente deseja. Então, se a gente faz pedidos certos, a pessoa certa, que é o nosso Deus, ele nos concede muito mais do que a gente espera, do que a gente deseja. Então, Salomão pediu algo ao Senhor, especial demais, que era sabedoria, inteligência, segundo a palavra do Senhor, e Deus deu muito mais. Deus deu glórias, riquezas, que nenhum rei da sua época, do seu período, teve. Então, o que a gente aprende na história de hoje é que nosso coração pode falhar. A gente pode ter atitudes que não agradam a Deus e que nos distanciam de Deus. Mas eu preciso me colocar de forma humilde diante do Senhor, confessar o meu pecado e fazer pedidos certos para Deus. Ser corajoso e dizer para Deus o que você deseja de todo o seu coração.
Não só coisas materiais, mas peça inteligência, peça sabedoria, peça forças para vencer a tentação, aquilo que é difícil de você segurar, enfim, aquilo que é difícil de você fazer para agradar o Senhor. Peça forças a Ele, sabe, crianças? Se você precisar, por exemplo, talvez é alguma coisa muito gostosa, uma comida que você gosta muito e que mamãe disse assim, não está na hora de comer, só depois do almoço, e você tem essa dificuldade para obedecer, peça forças a Deus, Ele tem esse poder para te ajudar e para te fazer ser um filho obediente. Ou pode ser, deixa-me ver, você tem um jogo e esse jogo apresenta muita cena de luta, de arma para lá, mata um aqui, mata outro lá, sabe? E esse jogo não agrada ao Senhor. E você não consegue se livrar desse jogo. Esse jogo, você passa horas nele. Isso não agrada o coração de Deus. Então você pede forças a Ele e Ele vai te ajudar nesse momento difícil, tá? Se a gente coloca a nossa dificuldade diante do Senhor, Ele está à nossa disposição para nos guiar e nos ajudar naquilo que nós precisamos. Aí o que eu quero perguntar para você. Você tem esse coração que deseja de verdade fazer o que agrada ao Senhor? Então, nós vamos estar orando por isso, pedindo que nós possamos ter esse coração. Se você ainda não tem esse coração, nós pedimos a Deus e Deus está à nossa disposição para nos atender. Agora, se você já tem esse coração disponível, Deus, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero ser parecido contigo, nós também vamos orar e vamos pedir para o Senhor te capacitar cada dia mais, para que você tenha forças ao enfrentar as tentações, sabe? E uma outra coisa bem interessante que eu queria perguntar para você é, poxa, Salomão pediu sabedoria, discernimento, inteligência. O que será que vai acontecer na vida dele para que ele exercite essa sabedoria, essa inteligência, né? Se ele pede, Deus concede, é porque ele vai precisar exercitar isso aí. Qual vai ser a utilidade dessa sabedoria e dessa inteligência? Para quê, né? Vai ser útil. A gente vai descobrir mais pra frente, dentro do livro de Reis, qual vai ser essa utilidade da sabedoria e da inteligência de Saul e como Deus vai usá-lo a partir de então, já que ele agora é o novo rei de Israel. Vamos orar então? Vanessa vai se colocar nessa oração e eu vou pedir por cada um de vocês que entendem dessa forma, que o nosso coração precisa estar disponível para o Senhor. Vamos lá? Querido Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença para colocar o nosso coração à Tua disposição, Senhor. Nós aprendemos com Davi que nós também temos erros, temos falhas. Essas falhas, elas nos distanciam de Ti. Mas, Senhor, o Teu amor é tão grande, é tão especial por cada um de nós, que faz com que Ele possa perdoar. O Teu amor nos perdoa, apesar das nossas falhas. O Senhor nos ama de tal forma que o Senhor nos perdoa. Mas a gente aprendeu também que a gente precisa contar para Ti, Senhor, aquilo que nós temos feito de errado. Aquilo que nós temos feito que não tem Te agradado. Precisamos colocar diante da Tua presença e Te pedir perdão por isso. E o Senhor está aí a nos ouvir e à nossa disposição para perdoar. Aprendemos também, Senhor, que precisamos receber o Teu perdão, continuar a nossa caminhada, mas tentando fazer aquilo que Te agrada. No lugar do mal, fazer o que Te agrada, o que é bom. E Deus, nós agora queremos Te pedir que, assim como Salomão pediu algo que não é material, que não é um presente, mas que é algo especial vindo de Ti para a vida dele, que nós precisamos pedir coisas assim também. Sentimentos assim. Nós precisamos pedir sabedoria de Ti, precisamos pedir força, poder para vencermos as tentações. Nós precisamos de tudo isso nos dias de hoje, sabe, Deus? Assim como eu estou pedindo para mim, quero também estender o meu pedido às crianças também que estão nos ouvindo. Que nós possamos ser fortalecidos, que nós possamos ter poder, que nós possamos ter vitória, sabedoria que vem de Ti, Senhor. Nós te clamamos por isso e te pedimos que o Senhor possa estar usando as nossas vidas da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Vamos então cantar uma última música para a gente encerrar o nosso bebezinho de hoje? Vamos cantar, então. Não! Stop! Joyce, o versículo
Joyce? Nossa, um versículo de Vanessa. Não, e vocês não se tiram conta do versículo? Ninguém é pra avisar a gente. Oxente. Ó, o versículo de hoje tem tudo a ver e é um trecho da fala de Deus para Davi? Salomão. E tia Joyce, eu acho interessante, sabe por quê? A gente pode se colocar no lugar de Salomão. Imagina se fosse a gente, tá? Se você, tia Joyce, se eu, tia Vanessa e cada uma das crianças fosse Salomão, né? Diz assim: se andares, o Senhor falando com cada um de nós. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Então a Bíblia fala pra gente que os nossos dias, eles serão prolongados. Sabe o que é prolongado, tia Joyce? Estendidas. Isso, eu terei mais tempo. Isso são estendidos ou prolongados, dias prolongados. É ter mais tempo. Quem gostaria de ter mais tempo? Eu sei, com saúde, né? Com tudo bem e tal, sem coronavírus. Nossa, eu queria que os nossos dias fossem prolongados. Se você quer viver e viver bem, viver na presença do Senhor, aí ele diz que é necessário que a gente ande nos caminhos e guarde os estatutos e os mandamentos que ele deixou para Davi. Pensa aí no nome do papai e da mamãe. O meu é Vilmar e Glória. Assim como Vilmar e Glória andam e guardam esses mandamentos e estatutos, se eu andar também, meus dias serão prolongados. O nome do papai e da mamãe, tia Joyce? Marli e Geraldo. Se Joyce andar conforme, né, o caminho, seguindo os mandamentos do Senhor de Marli e Geraldo, os dias da tia Joyce serão prolongados. É isso que esse versículo quer dizer pra gente no dia de hoje. Então é importante que a gente obedeça. Agora sim, tia Joyce, qual é a música de hoje? Vamos cantar. Mesmo quando parece difícil e as pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. É isso aí, crianças. Um beijo. Até a próxima. Boa noite, não sei que horas que você. Tá legal, que música. Hoje, Agora, que faz com que ele... Como é que eu posso dizer? Já tá gravando? Não.